Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09 e vamos então agora para o Senado, porque tem movimentação muito importante do senador Carlos Favaro em relação às mulheres nesse processo eleitoral, viu? É que o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional 117 de 2022, de autoria do senador Carlos Favaro, que define as regras eleitorais para candidaturas femininas. Vamos ver então. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, demais membros desta mesa, é com muita alegria que eu tenho, neste momento, promulgado a primeira emenda à Constituição de minha autoria. Ainda mais na relevância que é o tema. Quero, antes de mais nada, fazer agradecimentos. Um primeiro muito especial a Vossa Excelência. No seu mandato como presidente desta Casa, vem tomando medidas com a verdadeira e efetiva determinação da maior participação das mulheres. Criou a bancada feminina, um grande avanço e muito orgulho para todos nós, senadores e senadoras. Também, na última semana, aprovamos aqui, nesta Casa, a alteração do regimento do Senado Federal para dar mais participação às mulheres, a bancada feminina, quer seja em votações em plenário, quer seja na participação em todas as comissões. E agora, a promulgação dessa emenda constitucional. Queria agradecer muito aos relatores, em especial o meu líder, senador Nelsinho Trade, que foi relator nesta Casa. Também a deputada Margarete Coelho, relatora na Câmara dos Deputados, e o deputado Darcy de Matos, relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Não esquecer do trabalho, da dedicação e do apoio de todos os outros senadores e senadoras, em especial quando aprovamos aqui no Senado Federal a líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, e todas as outras 11 senadoras que acompanharam, debateram, aperfeiçoaram o texto de minha proposta para que nós pudéssemos levar à Câmara dos Deputados, e assim foi feito por essas deputadas e deputados que a aprovaram lá. O trabalho de inclusão cada vez mais efetiva das mulheres é a certeza que nós estamos dando paridade igualitária na política brasileira. Bom, Daniel, nós acabamos de conferir as declarações, então, do senador Carlos Favaro, e aí você acredita que, de fato, vai mudar o cenário, vamos ter melhor participação do público feminino, mas não aquela participação apenas, né, para fazer se cumprir o percentual, sim, mas com chances reais de colocar a mulher no epicentro das eleições 2022, com condições para que elas sejam eleitas, Daniel? É o que se espera com essa emenda, né, porque apenas existir a lei que garante a cota de participação feminina não quer dizer que vai aumentar a participação das mulheres na política, né? E os partidos têm usado muito dessa artimanha de contemplar a cota feminina, mas com candidaturas laranjas, né? Ali para o grupo político deles. Agora, com essa emenda, há também uma garantia de repasse financeiro, né, do fundo partidário para as candidaturas femininas. A gente espera que mais mulheres entram, a participação feminina no Congresso e nas assembleias estaduais. Aqui, por exemplo, só tem uma mulher, é muito pífia, né? A gente tem que avançar em relação a essa paridade, essa igualdade na ocupação de espaços entre mulheres e homens na política brasileira. Tá certo, Daniel. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar da CPI das Águas Cuiabá, porque a gente tem imagens agora que estão rodando a CPI Águas Cuiabá. Mas quem vai trazer as informações para a gente agora é o repórter Antônio Carlos Silva, porque houve aí um flagrante, uma obra, talvez não tenha licença ambiental, uma obra questionável da concessionária que foi realizada em um córrego daqui da capital. Nós temos as informações agora com o repórter Antônio Carlos Silva. Bom dia, Antônio, conta pra gente o que está acontecendo, quais são os flagrantes do início do trabalho da CPI. Bom dia, Luciana, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. Os vereadores da Câmara de Cuiabá, que compõem a CPI que investiga a empresa de saneamento Águas Cuiabá, foram até o bairro Alvorada, na capital. E no córrego, quarta-feira, encontraram duas situações que chamaram muita atenção dos parlamentares. A primeira, que a empresa de saneamento construiu uma rede de esgoto
dentro do córrego quarta-feira, sobre o leito do córrego. Isto, segundo se vê pelas imagens aí, foi a opção encontrada pela empresa, pelo fato de que a maioria das casas foram construídas às margens do córrego quarta-feira. Então foi a opção definida pela empresa de fazer a rede de esgoto dentro do córrego, sobre o leito. Aí a segunda situação que chamou a atenção dos vereadores da CPI foi que essa rede de esgoto, construída em 2021 pela empresa Águas Cuiabá, ela está destruída atualmente. Segundo moradores do bairro Alvorada, isso aconteceu devido às fortes chuvas que caíram no mês de março. E uma dessas últimas chuvas destruiu não só a rede de esgoto, o encanamento preto caído dentro do córrego, como também a base de sustentação da rede de esgoto. Aqui, ó, pessoal, e aqui na Alvorada, para além da rede de esgoto passar dentro do córrego, a gente constatou aqui vazamento, ó. Isso aqui é esgoto que está vazando aqui no córrego. Olha lá. E para além disso, você vai perceber que por conta das obras fedendo o córrego, tá parando muito entulho. Isso vai causar, inevitavelmente, vai causar em um momento ou outro enchente no rio, no córrego aqui, ó. Olha lá. Em chuva, esses canos já foram até arrastados, saíram daqui por conta da força da água da chuva. O que os vereadores da CPI que investiga Águas Cuiabá vão fazer? Vão acionar a fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura e também o Ministério Público Ambiental. Eles dizem que essa situação não pode ocorrer, que a rede de esgoto tem que salvar os córregos e não poluir os córregos. Vale lembrar que o quarta-feira é um córrego tradicionalmente poluído em Cuiabá. Até então, até 2020, só tinha esgoto e lixo jogados dentro desse córrego. Até o momento, a gente não tem um posicionamento da empresa Águas Cuiabá. Luciana, Daniel, é você que acompanha a Notícia de Frente. Um ótimo dia. Um ótimo dia para você também, Antônio. Obrigada pelas informações. Olha, vou reiterar aqui, muito bom o início dos trabalhos da CPI Águas Cuiabá, porque a gente pode observar que realmente as equipes aí que compõem a CPI, elas estão na rua, viu? Elas estão atendendo às denúncias da população, dos moradores de Cuiabá. E ela até colocou a serviço dos moradores aqui, dos cuiabanos, Daniel, um disque denúncia. Porque se você tiver aí no seu bairro condições degradantes por conta de obras da concessionária, tem esse número aí para você fazer a denúncia, aparecendo aí no seu vídeo, que é o 98404-1166. Você vai ajudar a CPI a fazer a identificação dessas obras que são duvidosas. Nesse caso aí, fica até o questionamento, será que existe licença ambiental, afinal de contas, para fazer essa rede de esgoto em um córrego? A gente olhou ali, nós somos leigos, as autoridades é que vão responder, tem até o Conselho Regional de Engenharia e também tem até a SEMA, não sei se nesse caso a licença precisa ser também da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, mas parecia que era uma gambiarra e os moradores alegaram, olha, só nos traz problemas. Isso, e os vereadores estão cumprindo o papel deles nesse caso, que é de fiscalizar realmente a execução dessas obras aí. A CPI, realmente a gente já disse, não pode ficar só no papel, né? Já que foi feita uma CPI para fazer essa varredura em todas as obras de saneamento da cidade, que apareçam essas situações aí e os vereadores encaminhem de forma correta para as autoridades competentes, né? Ali para o Ministério Público, como disse o Antônio Carlos, e também para as autoridades sanitárias e ambientais, né? Se há gambiarra, se há problema, se há risco de crime ambiental, que essas obras, essas intervenções sejam prontamente corrigidas, né? Tá certo, viu? Vamos continuar acompanhando aqui o trabalho da CPI. Bom, vamos mudar de assunto porque novamente aí em cena tem um novo embate entre o governador Mauro Mendes e os servidores públicos de Mato Grosso. E tem relação direta com uma lei que beneficiaria os servidores que têm algum tipo de... que tem na família, filhos ou pais, ou até mesmo cônjuge com algum tipo de deficiência e precisa de um cuidado, de uma atenção maior. Aí significaria no quê? Na redução da jornada de trabalho desses servidores. A princípio estava tudo bem, porque a mensagem encaminhada do governo para a Assembleia Legislativa era de uma redução de 20%
da carga horária de trabalho. Só que quando essa mensagem chegou lá na L, os deputados mudaram e aí querem muito mais, praticamente aí alcançar 50% de redução da jornada de trabalho. Nós temos aí declarações do governador Mauro Mendes em relação a esse novo embate com os servidores públicos. Nós não podemos criar dentro do serviço público uma ilha, né, de desigualdade com a sociedade. Pergunto a vocês aqui, alguém tem que trabalha na imprensa, na indústria, no comércio, no agronegócio mato-grossense, enfim, 90 e tantos por cento, 95% dos mato-grossenses tem esse benefício? Tem? Alguém tem esse benefício de ter uma pessoa com deficiência, com dependência, poder reduzir lá na sua empresa, na imprensa que você trabalha, ou numa indústria, ou no agronegócio? Tem esse benefício? Não tem. Então, nós podemos até criar algo para o servidor. E eu propus isso. O problema é que eu propus algo bom e eles não, eles querem algo ótimo. O bom não serve. Quando aí fora ninguém tem nada. E quem paga essa conta é todos nós, cidadãos mato-grossenses. Então, esse senso de justiça, gente, que precisa cada vez mais permear. O servidor público ele é importante, muito importante para prestar o serviço. Mas não podemos ter direitos aqui tão diferentes ou tão maiores do que tem lá fora. Eu fiz uma coisa esses dias porque lá fora tinha um direito e aqui dentro não tinha. E eu fiz porque era justo e correto. Então eu procuro trabalhar todos os dias com esse senso de justiça, daquilo que é correto, né, e não criar desequilíbrios, né, aqui dentro do governo, tornando o serviço público uma ilha, né, de privilégios, que isso não é bom para ninguém e o cidadão aí fora, todos nós como cidadãos pagamos essa conta. Bom, então, ou seja, já é um claro indicativo que o governador Mauro Mendes deve vetar, então, já que foi mexida a mensagem aí completamente desfigurada na avaliação do governador. Daniel, é um tema bastante sensível. Vou trazer aqui até um trecho do que estabelece. Olha só, com a aprovação, os servidores efetivos que tenham filhos, cônjuge ou algum dependente, no caso pode ser até pai e mãe, tá, Daniel? Que tenha deficiência e precise de cuidados especiais, podem reduzir a carga horária para 20 horas semanais. Além disso, os profissionais poderão exercer suas funções de forma remota em teletrabalho. O servidor não terá que repor as horas em que não trabalhará e poderá gozar do benefício por até 1 ano, podendo ainda renovar a redução da carga horária por meio de perícia médica ou definitiva, tá? O projeto de lei complementar proíbe que o servidor afastado para cuidar de seus dependentes exerça outro tipo de atividade remunerada no período de redução da jornada. Nos casos em que os pais responsáveis são os servidores públicos, apenas um deles poderá ter a carga horária reduzida. Bom, essa parte final, acredito que nenhum servidor vai contestar. Afinal de contas, a redução é para cuidar dessa pessoa especial e não para ter uma outra atividade com remuneração. Mas, Daniel, de acordo com o posicionamento do governador, quem vai vencer esse embate? Ele deve vetar, mas é claro que o veto volta para a Assembleia Legislativa e os deputados têm o poder de derrubar o veto. E tem até uma manifestação já da deputada Janaína Riva, vou pedir para colocar aqui na tela, ela fez até um manifesto no Instagram. Vamos ver então exatamente qual é a ponderação, a avaliação da deputada em relação a essa causa, já que ela se mostra, no caso, bastante sensível em relação a essa temática. Vou abrir aqui para que a gente possa ter uma leitura um pouquinho melhor da deputada. Se você estiver conseguindo a visualização, por favor. Isso, a redução do expediente de servidores com filhos deficientes e rebate mal. Abre aspas, na iniciativa privada, mães nem são contratadas, né? Esse é o posicionamento da deputada. Exatamente. Aí, olha, ela está dizendo o seguinte, nesse embate é importante que ela colocou que as mães nem são contratadas na rede privada, porque realmente é uma situação delicadíssima, mas o serviço público aí é diferente, Daniel. Sim. E aí vamos lembrar também que esse mesmo embate no passado já foi travado em relação à licença maternidade. E aí, será que vai vencer o quê? A sensibilidade, o parlamento está sensível, é um ano eleitoral, o parlamento também quer dar
agrados aos servidores, mas é uma demanda legítima. Vamos lembrar aqui da condição de dependência dessas pessoas? Realmente é um assunto bastante delicado, como você disse, né? Só quem tem um familiar que precisa de cuidados especiais ali, de nós, né, da família, sente a necessidade desse tipo de lei, né? Realmente, mas eu acho que o enfrentamento vai ser grande esse ano eleitoral, porque os deputados estão demonstrando grande tendência a votar a favor do funcionalismo, justamente porque isso vai render bastante voto, né, esse ano aqui em Mato Grosso. Além dessa lei, existe aquela recomposição da RGA de 4,19%, que ficou acumulada por 3 anos, e os deputados querem, por meio de um decreto legislativo, obrigar que o Executivo pague também essa diferença para os servidores, né? Estão bastante empenhados. Eu creio que esse veto possa ser derrubado na Assembleia, sim, porque os deputados não querem, mais uma vez, peitar o desgaste, né, ou ficarem contra os servidores num tema tão importante como esse, né? Entende-se muito o argumento também do governador sobre a jornada de trabalho, que uma redução de 50% seria meio período, né, ali para os servidores que têm familiares deficientes, porque eles poderiam ter essas 20 horas semanais disponíveis, né? Na iniciativa privada não há esse tipo de benefício. Em contraposição, a deputada Janaína Riva trouxe essa informação bastante feliz, realmente, que mulheres, e mulheres, muitas delas não são nem contratadas na iniciativa privada, porque o patrão já vê assim, não, daqui a pouco ela vai engravidar, né? Eu vou ter gastos extras e tudo mais. Então, tem essa barreira, essa dificuldade que as mulheres principalmente enfrentam, né, na iniciativa privada. Vamos ver o trâmite desse processo. O governo, a proposta original seria só de redução de 20% do tempo, a Assembleia quer que seja 50%. Eu acho que se houvesse esse veto, a Assembleia pode derrubá-lo. Olha só, eu vou aqui trazer melhor as informações prestadas pela deputada Janaína Riva no seu Instagram. Ela disse o seguinte: o Estado tem que ser inclusivo, abraçar as mães e pais que vivem no seu dia a dia a responsabilidade de um filho ou dependente com deficiência. Nós, mulheres, mães, por muitas vezes encontramos portas fechadas na iniciativa privada pelo simples fato de termos filhos. Imaginem vocês, filhos especiais. Ontem, durante o segundo simpósio sobre o autismo, vimos uma mãe com um filho em crise, impedida de trabalhar e de participar do evento que ela havia ajudado a idealizar. Eu não quero discutir por isso, eu quero que o governo entenda que ser mãe é padecer no paraíso e ser mãe de uma criança especial é uma das tarefas mais difíceis que existe. Preconceito, discriminação, bullying e tantos outros desafios. Um sistema de saúde que se esforça, mas ainda não é inclusivo. Uma educação que tenta, mas ainda precisa evoluir muito. Vou reiterar aqui as palavras da deputada Janaína Riva, porque é aquilo que você disse. Só quem tem um filho especial, só quem tem um pai, uma mãe que é dependente, um marido que se tornou dependente, é uma situação delicadíssima. Tem que sentir na pele para entender a dimensão desse fato. E aqui vou até além. Comentários em relação ao posicionamento da deputada Janaína Riva renderam até provocação de uma juíza. Sabe o que a juíza disse? Eu vou até citar o nome aqui da minha idade. Ela disse que é uma excelente proposição, porque a própria juíza tem decidido dessa forma em ações judiciais. Direitos fundamentais precisam ser entendidos em sua essência. É necessário dimensionar os deveres assistenciais que competem ao Estado frente aos diplomas. Muitas outras avaliações aqui, mensagens de apoio ao posicionamento da deputada Janaína Riva. Gente, mas vamos falar mais desse assunto porque ele é muito delicado e ele merece ser amplamente discutido aqui por essa bancada, viu, Daniel? Vamos trazer até especialistas, vamos trazer aqui até instituições para falar a respeito desse projeto de lei, já que o governador ainda não vetou, né? Isso. Dá tempo da gente ir para o Twitter? Vamos ver então
os posicionamentos dos presidenciáveis, chegando aí primeiro Ciro Gomes. Eles são os mesmos? Pode jogar no Google e confirmar que nomes como Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson são abutres que rondam a política brasileira e não é de hoje. Será que é tão absurdo assim apontar semelhanças entre Lula e Bolsonaro? Olha só, Ciro soltando o verbo, colocando aí o centrão no olho do furacão, Daniel. Aí, novamente ele tentando contrapor essa polarização e atacando os dois lá da frente, né? O Bolsonaro e o Lula. Tem gente que achava que o Ciro iria um pouco passar o pano, passar a mão na cabeça do Lula. Ele está indo para o enfrentamento realmente. Ótimo, vamos para o próximo tweet então. Quem chega na tela com a gente agora é João Dória. Lula é a cara do atraso, a cara do retrocesso. O Brasil precisa olhar para frente, criar oportunidades para os mais pobres se tornarem classe média e não empobrecer a classe média por decreto. Para Lula não faz diferença, nunca trabalhou. Também não João poupou, Dória não. levando o tom, né? Exatamente. Porque foi o resultado daquela... Dos indicadores de São Paulo. Tudo que o Lula falou da elite paulista. Né? Exatamente. Vamos então para o próximo tweet aqui do programa de hoje. Chegando agora o tweet de Lula. Bom dia, levanto todos os dias 5h30 para fazer minha ginástica. Quero viver até os 120 anos e me cuido para isso. Quem tem uma boa causa na vida não pode desanimar. Se cuidem e pratiquem exercícios. Olha, gente, essa foto aí dele fazendo atividade física é porque foi ventilado nessa semana que Lula ia declarar que estava doente e queria desistir aí dessa disputa presidencial e ele postando aí, esbanjando saúde. E ontem também foi o dia da movimentação, atividade física. Isso. Foi por isso também. Vamos para o próximo tweet, então, do programa de hoje. Chegando aí na tela, então, o presidente Jair Bolsonaro. Bandeira verde para todos os consumidores de energia. A partir de 16 de abril, a conta de luz terá redução de cerca de 20%. Aleluia! Uma boa notícia aí, a bandeira tarifária verde. Exatamente, Daniel. Já teve ontem o anúncio de que vai ter essa redução aí, em média de 20%, por conta da troca da bandeira tarifária, porque a gente está pagando aqui a bandeira de escassez hídrica e agora vai ter a modificação. Uma boa notícia aí para o bolso, né? Temos mais Twitter, gente? Acabou, já foram todos. Olha, e acabou também o programa, não dá tempo de mais nada. São 7h32. Daniel, obrigada pela sua grande companhia aqui no programa de hoje. Até amanhã. Vamos ver se o professor se recupera e, por favor, né, faça a recomposição aqui da nossa bancada. Até amanhã, gente.